Olá, graça e paz a todos. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste depois. Quero compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre um texto que eu já escrevi, está no Facebook, mas eu quero compartilhar em vídeo porque o vídeo a gente tem como desenvolver melhor o assunto. É sobre a passagem de Esther. Né? Vamos ler aqui, Esther 5, versículos 1 e 2. Esther 5, versículos 1 e 2. Os textos que eu vou ler aqui nessa postagem estão na versão Nova Almeida atualizada. Na verdade, eu não vou ler os textos, não. Eu só quero situar vocês onde está o texto, tá? Para que vocês leiam depois com calma todas as passagens. Vamos fazer um contexto primeiro, né, de tudo que estava acontecendo. O porquê a gente chegou à situação de Esther 5. O povo hebreu, como todo mundo sabe, já estava no cativeiro babilônico há 70 anos, né? E no final desses 70 anos, com a queda do Império Babilônico e a assunção do Império Medo, né, pelo rei Ciro, o povo começou a ser liberado do seu cativeiro, né, cumprindo assim a profecia de Jeremias, né? E Daniel teve a visão do início do fim do cativeiro. Daniel já estava velhinho, né? E ele viu o início da liberação do povo. Alguns dizem que Daniel não participou da primeira leva porque ele era oficial da corte de Dario, né? Já não só mais de Ciro, mas agora de Dario. E por ele ser já idoso, então isso dificultaria muito o retorno dele a Israel, né? A Terra Prometida. Então a gente tem aí, né, o início da liberação do povo, né? Depois tem a liberação de uma grande comitiva guiada por Esdras e depois por Neemias. E a gente entra depois com a história de Esther. Esther fazia parte da corte, né, do reino persa, né, do Império Persa, que aqui na história é governado por Assuero. O imperador é o rei Assuero. E muitos hebreus ainda viviam na dispersão, né? Vivia na Pérsia, né? Como Esther e Mardoqueu, fazem parte da história que a gente está comentando. Tinham aqueles que viviam na Grécia, tinham aqueles que viviam em Roma, viviam na África, principalmente ali no Egito, Alexandria, que foi o caso de Jeremias. Jeremias foi viver no Egito. Né? O povo hebreu se espalhou ali por toda a costa do Mediterrâneo. E muitos não voltaram para a Terra Prometida. Pelo contrário, ficaram dispersos, ficaram espalhados pelo mundo conhecido na época. E aí a gente vai ter uma gama de história bem grande. A rainha Esther tomou lugar, foi colocada no lugar da rainha Vasti, né, que tinha desobedecido o rei, e não faz parte do nosso comentário aqui. E ela era cuidada, né, a Esther
era cuidada por um homem chamado Mardoqueu. E eles eram benjamitas da família de Saul, do pai de Saul, né, de Quis. Até que um belo dia aparece um homem na corte de Assuero chamado Amã. E se você for ver lá no capítulo 2, esse Amã, ele tem origem, ele é chamado de Agagita. E de acordo com alguns estudiosos, esse Amã, ele era descendente do rei Agag, que se você for lá em 1 Samuel ver uma das provas que Saul falhou, que era derrotar os amalequitas, Saul havia poupado o rei Agagita, o rei amalequita chamado Agag, que posteriormente foi morto por Samuel, pelo profeta Samuel. E aí a gente vai ter aquela célebre frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Dá uma passadinha lá em 1 Samuel, dá uma lida nessa passagem. É bem interessante, é bem atual. Para nós que dizemos conhecer o Senhor. Mas voltando para cá, então esse Amã, ele conquistou o coração, a confiança do rei Assuero, conquistou também uma posição importante no palácio, na corte, e astutamente ele conseguiu o selo real. E ele conseguiu tanta confiança da parte de Assuero, que Assuero foi capaz de deixar com ele o selo real. E um belo dia, Amã, passeando no seu cavalo com toda a pompa, foi passando pela cidade de Suzã, e o povo vinha e se ajoelhava e se inclinava até o chão diante dele. Uma multidão. Menos um. Esse um era exatamente Mardoqueu. Mardoqueu não se curvou diante de Assuero, diante de Amã. Porque como hebreu e como servo do Altíssimo, a gente só se curva diante de Deus. A gente não se curva diante de homem nenhum, seja ele quem for. A gente deve dar respeito, sim. Tá? Deve respeitar, deve prestar toda a honra. Mas reverência de se curvar, só a Deus. E isso deixou Amã com o coração enfurecido, a ponto dele fazer uma forca no seu quintal contra Mardoqueu e pedir ao rei Assuero autorização para que fosse eliminado de todo o império persa o povo hebreu, o povo judeu, porque eles não prestavam reverência a ele, Amã. E o rei tolamente concede isso, tolamente mesmo, com todas as letras, tolo. Assuero foi tolo. E essa situação chegou ao ouvido de Mardoqueu. Mardoqueu, é claro, né? Me diz alguém aí, vamos matar todos os crentes. Quem é que não vai ficar apavorado? Por mais confiança que você tem no Senhor. Hein? Pergunta para os irmãos que estão sendo perseguidos se não bate um medão no coração, mesmo tendo confiança no Senhor. Claro que vai, cara. Olha aqui, gente, é carne e osso. Basta vir um aviso, vamos fechar as igrejas, não vai ter mais culto por causa da pandemia. Muita gente vai se apavorar. Como tem muita gente se apavorando por causa de algumas igrejas que já foram fechadas,
aqui no Rio e em outros estados do Brasil. Então, Mardoqueu vai falar com Esther. Olha só, Esther, está acontecendo isso. E é necessário que você tome uma atitude e vá falar com o rei. E Esther responde para ele, olha, eu não posso entrar no palácio sem o convite do rei, porque senão eu vou acabar morrendo. E está escrito aqui, ó, capítulo 4, versículo 11. Vou ler a partir do 10. Então, Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para a pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então Mardoqueu mandou a seguinte mensagem para ela. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas vocês e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevado à condição de rainha. Então aqui a gente está vendo, né, que Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. Deus tem um propósito na sua vida. Ele teve um propósito quando ele fez o mundo, e não fez o mundo assim só para ficar bonitinho lá vagando no universo. Da mesma forma que ele não fez você só para ficar vagando nesse mundo. Deus ele fez você para um propósito. E o propósito dele está se cumprindo na tua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que esteja tudo parado ao teu redor, Deus está cumprindo o propósito dele na tua vida. Não importa as suas limitações, não importam as suas dificuldades, não importa como foi, o que aconteceu na história da tua vida. Nenhuma história é deixada de lado por Deus. Você pode ver isso na Bíblia inteira. Aí tem histórias que são escabrosas na Bíblia, mas nenhuma delas foi deixada de lado. Deus não desperdiça história, querido. Deus não desperdiça história. Seja ela qual for. Seja ela um contexto romântico, seja ela um contexto trágico, seja ela feita de forma direitinha, bonitinha, nos seus mínimos detalhes, seja ela toda tropeçada. Deus não desperdiça história. Nem a sua, nem a minha. Ele não desperdiça história. Então, voltando aqui, a Esther pede a Mardoqueu e ao povo que faça um jejum por ela por 3 dias. E eles fizeram jejum por 3 dias. Esther se levantou, e a gente vai para o capítulo 5. A gente vai para o capítulo 5. Esther foi lá para o palácio. Ela entra no pátio interior. E o rei está sentado olhando para a porta e ele a vê. Quando o rei a viu, o coração dele se voltou em favor dela. Ele foi e pegou o cetro, estendeu na direção dela. E concedeu aquilo que ela precisava. Você pode ler na história de Esther que o povo teve livramento, e a partir desse livramento foi estabelecida uma festa, a festa do Purim. E você pode ler isso com calma. Mas o interessante, sabe, é que a gente encontra correlação a essa história lá em Hebreus 10, 19 a 23,
que fala, né, que nós temos livre acesso ao trono da graça pelo sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Vamos ler essa passagem? E depois vamos ler também em Hebreus também, capítulo 4. Mas vamos ler primeiro Hebreus 10. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel, queridos. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Tá? A gente tem que ir diante dele com coração sincero, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos receios. A gente tem que se aproximar dele. Em Hebreus 4:16 fala o seguinte: Hebreus 4:16. Não, a partir do 14. Hebreus 4, a partir do versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vocês veem que Deus ele nos concede graça, ele nos dá livre acesso a ele. Isso é lindo demais, querido. Você não vai encontrar em religião nenhuma, com todo respeito à tua religião, uma coisa tão linda como essa, de você se aproximar diante de Deus. E não é, me perdoe de novo, tá? Não é por estátua, não é por santuário. Sabe por quê? O nosso santuário, o santuário daquele que serve realmente ao Senhor, aqui ó, esse daqui. Essa é uma camiseta antigona que eu tenho. Eu sou o santuário de Deus. Que isso, Martins? Abre lá em 1 Coríntios 6:19-20. Fala que nós somos a habitação do Espírito Santo. 1 Pedro 2:8 fala que somos pedras vivas do edifício espiritual de Deus. E aí eu me lembro do meu pai, que falava, né, que as promessas do Salmo 91 não é para quem faz visitas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. A promessa é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí a gente constrói uma ponte ainda mais linda, que no Salmo 91 você habita no esconderijo do Altíssimo, você habita no Senhor. Em 1 Coríntios 6:19-20 você passa a ser a habitação do Senhor. Mas isso é para quem habita nele. Isso é para quem recebeu Cristo no seu coração como Senhor e Salvador e como único mediador entre ele e Deus. E lá em 2 Coríntios 5:18-21 fala que ele nos reconciliou com Deus. E nós somos embaixadores dessa reconciliação para reconciliarmos outros com Deus.
Que coisa linda, que coisa linda. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Não é para ficar falando de política, porque político rouba, seja ele quem for. Político não tem a menor intenção de te ver bem. Ele quer ver ele próprio bem e o pessoal do grupinho dele bem. Político não é aquele que te dá bom dia, boa tarde ou boa noite todo dia. Político não te dá um abraço quando você está triste ou doente. Político não é aquele que te dá um tapinha nas costas. Não vem te dar um tapinha nas costas quando você faz alguma coisa certa. Ou te corrige quando você faz alguma coisa errada. Pelo contrário, ele não está nem aí para você. O nosso propósito tem que ser no Senhor. A nossa vida tem que estar no Senhor. O nosso foco, a nossa motivação tem que ser o Senhor. Tá bom, querido? Então, que Deus abençoe vocês, tá? E medita na história de Esther. Ela vale muito para os nossos dias, para esses dias tão tumultuados que a gente está vivendo. Dias de incerteza. É porque a gente não tem certeza de nada agora. Vivamos com os nossos olhos no Senhor e fazendo aquilo que tem que ser feito. Tá? Seja trabalhando, seja estudando. Vamos meter a cara. Confiando no Senhor. Porque Ele vai nos dar livramento, como Ele sempre deu ao seu povo. Deus abençoe vocês, tá? Beijo. Tchau.